Boa noite a todos. Estou aqui começando um programa piloto, um projeto novo que seria fazer um programa talvez semanal de comentários, de notícias. Esse seria o nome do programa, Notícias e Comentários. Para ficar menos convencional, coloquei em latim Nuncius Opinioque. Nada mais é que notícias e comentários. Também baseado no quem está promovendo esse programa são o site cursoscatólicos.com.br, que oferece formação católica online, e a editora Martiria, que é do mesmo grupo. Eu sou o Márcio Carvalho, diretor da Martiria, professor e diretor do Cursos Católicos também. A intenção é fazer o comentário da semana de algumas notícias selecionadas sob o ponto de vista católico. Peço que vocês dêem um retorno se estiver me ouvindo bem. E podem usar o chat que aparece ao lado direito da tela desse lado. Pois bem, iniciando então o que seria mesmo o projeto, que é o comentário de notícias. Eu selecionei algumas notícias dessa semana que chamam a atenção. Algumas boas, algumas ruins. Então vamos começar pelas ruins. Vocês já devem ter visto que as Filipinas está sendo assolada por um tufão. Agora, o que impressiona é que as Filipinas são um arquipélago de mais de 7.000 ilhas. Então, até agora, apesar de o tufão ter atingido forte lá no sábado, e antes disso, algumas semanas antes, já tinha passado lá um tufão, já tinha feito algum estrago, mas não tão grande como esse de sábado. Esse de sábado agora, até agora não se sabe bem ao certo o grau de devastação que teve. Por quê? Porque é um arquipélago de muitas ilhas isoladas, mais de 7.000 ilhas, e com o tufão ficaram cortadas as comunicações, o transporte, isso é óbvio, e sendo um arquipélago piora bastante a situação. É uma região também, aqui, que impressiona do ponto de vista católico, que é o segundo local da Ásia com mais católicos. São estimados 90% de católicos nas Filipinas, os outros 10% muçulmanos, perdão, 90% de cristãos. Dos cristãos, 80% são católicos. Esses dados talvez sejam antigos, mas o que importa é que é uma prevalência de cristãos. A gente já deve ter visto alguma notícia que alguns países estão já enviando ajuda, mas como aqui o nosso programa tem um ponto de vista católico, de opinião, queria notar uma coisa que aconteceu, que eu vi ontem no noticiário. Eles noticiaram sobre o tufão. Até ontem era estimado mais de 1.000 mortos. Hoje já estão estimando em mais de 10.000. E sendo que mais 2.000 estão desaparecidos. Não se tem notícia dessas pessoas. E ontem no noticiário mostraram, no caso mostrou-se que na Alemanha já estão enviando mantimentos e tudo. Disseram, uma organização está enviando mantimentos, tudo bem. Não falaram qual organização que é. E também pouquíssimo se divulgou a ajuda que o Papa enviou, a ajuda material. Mostraram que o Papa estava fazendo orações. Ora, oração é o mais importante, mas ele também enviou ajuda material. Ele até agora foi o único Estado, né, porque o Vaticano
a Santa Sé é um estado independente, que mandou ajuda financeira. Talvez outros tenham mandado, mas a maior até agora é a do Vaticano, 150 milhões de dólares. Me chama a atenção disso porque, como esse programa vai ser de notícias, a gente vai mostrar algumas notícias e num enfoque que não se vê na mídia secular. Por que eu estou falando isso? Nesse exemplo que eu dei, eles deram enfoque apenas nas palavras do Papa, no sentido de que está orando pelo país, pelas pessoas, e deram enfoque material na ajuda dos outros países. A gente vai ver por que isso numa outra notícia aqui mais para frente. Mas ainda a notícia das Filipinas, como eu disse, é muito mais, do ponto de vista cristão, é muito mais proveitoso a oração, a salvação das almas, do que a ajuda material. Mas uma não exclui a outra. Nas nossas páginas, páginas no Facebook, do Cursos Católicos e da editora Martiria, a gente colocou essa imagem aí, Rezos pelas Filipinas, como um lembrete também, porque o que a gente pode fazer daqui é rezar mesmo. Inclusive, como eu disse lá, tem bastante católicos, e tem inclusive missionários, muitos missionários lá, entre eles uma casa de uma congregação que nos dá apoio eclesiástico, que são os Filhos do Amor Misericordioso, que tem 2 padres lá. Demorou chegar a notícia deles, mas eles estão bem lá e não foram atingidos, porque o tufão pegou a parte mais central do arquipélago, sendo que eles estão na parte norte, mais próximo da capital, que não foi tão atingida. Apesar de que foi atingida também, porque um tufão são ventos violentíssimos que chegam quilômetros de distância. Então lá também chegou ventos muito fortes, segundo relatos de ventos de 300 km por hora. Mas a devastação não foi tão grande na parte norte das Filipinas, graças a Deus. Mas o perigo ainda continua e o tufão se movimenta e está indo para outras regiões. Pois bem, a outra notícia, ou comentário que eu gostaria de fazer é sobre a Venezuela. A situação da Venezuela é o seguinte: o atual presidente de lá, Nicolás Maduro, é um comunista. Desculpa, eu estou parando porque eu estava lendo os comentários aqui. Então, a Venezuela está sendo governada por um ditador. Digo ditador porque a eleição na Venezuela ocorreu de forma fraudulenta, isso já está mais que provado, e isso a nossa mídia não divulga, que foi uma eleição fraudulenta. A gente pode ter visto alguma coisa na internet, mas a grande mídia, eles passam muito por cima ou nem falam. Muita gente lá, os habitantes mesmo, os venezuelanos, também são enganados, eles não sabem bem da verdade das coisas, a informação não chega porque o Estado controla tudo, controla os meios de comunicação, e eu coloco essa notícia aqui, e estou dando a minha opinião, porque esse perigo assola toda a América Latina, e quiçá o mundo também. O perigo, a ameaça que é o socialismo e o comunismo. Não é exagero.
Na imagem que eu coloco aí, talvez não dê para ler, mas na, na primeira imagem estão ali rasgando uma bandeira de Cuba, porque os regimes comunistas da América Latina estão todos sob a influência e a ajuda, pelo menos doutrinária, de Cuba. Eles seguem Cuba como um exemplo. E na segunda imagem tem os manifestantes que são contra esse governo. Num dos cartazes está dito: os líderes comunistas falam como Marx, governam como Stalin, mas vivem como Rockefeller. Rockefeller é uma família riquíssima dos Estados Unidos que está por trás de tudo quanto não presta no mundo. Eles financiam várias ações que têm por fim, única e exclusivamente, obter poder mundial. E eles fazem esse tipo de jogo político, financiamento de organizações, para destruir certas estruturas que ainda não permitem que eles cheguem ao poder. Não são só os Rockefeller, mas tem outras famílias também, a família Ford, tem a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller e várias outras que estão por trás de várias ações a nível mundial de desestruturação da sociedade ocidental. Que a sociedade ocidental ela é baseada nos princípios da religião, né, da moral judaico-cristã, da filosofia grega e do direito latino ou romano. Ora, eles já conseguiram destruir praticamente todos os resquícios desses três pilares. A religião já vem subsistindo, vem aguentando firme. Mas o que de fato eles fazem é organizar e financiar esses tipos de ações, como a tomada de poder ditatorial, poder comunista, como na América Latina toda está sob o comando, a maioria dos países, do chamado Foro de São Paulo, que é uma organização comunista que tem por objetivo tomar toda a América Latina e fazer da América Latina um só bloco, um único bloco comunista. Sobre a avaliação cristã que podemos fazer disso, cristã católica, é que, primeiro, por um argumento de autoridade, a Igreja condena o socialismo e o comunismo. Isso a gente pode ver pela doutrina dos papas e do que eles escreveram. Socialismo e comunismo surgiram como ideologias no século XVIII, e a partir daí os papas já foram no século XVII, e a partir daí os papas já foram contra. Pio IX, Leão XIII, famoso pela Rerum Novarum, que deu início à sistematização da doutrina social da Igreja. Todos os papas, desde então, são contra o socialismo e o comunismo, porque ele vai contra a liberdade individual de cada pessoa. A doutrina católica ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, livres, e o socialismo e o comunismo são doutrinas que negam, em certo ponto, a liberdade individual das pessoas e alguns dos direitos delas, como o direito de propriedade. Para o socialismo e o comunismo não há direito de propriedade, porque todos os bens devem ser socializados ou devem ser comuns. E a Igreja ensina o contrário, que há direito sim de propriedade e há direito à liberdade individual. Você não deve ser escravo do Estado
ou da coletividade. Cada um tem o seu direito individual e tem a sua responsabilidade individual. Cada um é culpado pelos seus atos culposos, né, ou benéficos, né? E o socialismo nega tudo isso. Aqui vou mostrar para vocês num dos sites que mostram esses, esses pronunciamentos dos papas, que é a página. Basta buscar no Google Papas condenam socialismo. Vai aparecer vários blogs, um deles é esse aqui, apostolado scr.com.br, que mostram aqui os pronunciamentos dos papas contra o socialismo e contra o comunismo. Pio IX foi o primeiro, porque foi ali que surgiu, pouco antes dele, que surgiu mesmo o comunismo e o socialismo. Leão XIII depois, famoso por ter escrito a Rerum Novarum, né, a encíclica sobre a doutrina social da Igreja, o direito dos trabalhadores. Depois São Pio X, já no início do século XX. Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII também. João XXIII tem uma frase interessante, que é: nenhum católico pode aprovar sequer o socialismo moderado. Depois Paulo VI também, João Paulo II, Bento XVI. Aqui nesse site é de 2010, então não tinha do Francisco ainda. Mas ele já deu algumas palavras que dão a entender, e mesmo que não tivesse dado, ele é Papa da Igreja Católica, então ele segue o ensinamento, a tradição católica. Só uma pausa para me ver os comentários ali. Aqui é onde eu tirei a imagem dos protestos lá na Venezuela, e que tem um artigo muito interessante sobre isso, e tem bastantes notícias mais sobre política e economia, chama liberdadeeconomica.com. Muito bom site para quem se interessa por política e economia, e que vai ver notícias ali que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. São notícias com bases sólidas, fontes confiáveis, mas que a grande mídia, por estar sendo influenciada e financiada por esses grupos que querem desestabilizar a nossa sociedade para tomar poder, essas notícias não chegam ao grande público. Então, eu aconselho todos a buscarem essas informações na internet enquanto elas estão disponíveis. Porque a gente já está vendo aí no Brasil as tentativas de censura na internet, já tiraram vários sites do ar, e está tramitando aí uma lei chamada Marco Civil da Internet, que eles querem, sob pretexto de regularizar algumas coisas da internet, estão implantando uma espécie de censura na internet, que é o último meio de comunicação que nós temos que ainda é razoavelmente livre. Só um instantezinho para ver os comentários.
O site que eu citei, o último aqui foi liberdadeeconomica.com. Sobre os papas, o site é apostoladoscr.com.br, mas é mais fácil ir pela busca. Coloca papas condenam socialismo ou comunismo. E vai ser um dos primeiros resultados da busca. Ok, então vamos para a próxima notícia que eu gostaria de comentar. Sobre o Irã. Cristãos foram açoitados por ter consumido vinho. No caso, eles teriam participado da missa, né, a Eucaristia. Essa notícia saiu na agência Fides, que é vinculada ao Vaticano, Pontifício Conselho para as Obras Missionárias. E isso aparece também em outros sites, mas eu chamo atenção para esse da agência Fides, porque vamos encontrar lá várias outras notícias relacionadas. Acessando a página inicial da Fides, que é fides.org, você vai achar qualquer notícia lá sobre o Irã, e abrindo a notícia aqui do lado direito, vão aparecer várias outras notícias sobre o mesmo país. Isso eu coloquei para chamar a atenção sobre a perseguição aos cristãos. Aqui nessa notícia, que eles foram açoitados, né, chicoteados, eram cristãos católicos. Mas não só os cristãos católicos sofrem perseguição. E não é só no Irã também. Na maioria dos países onde vigora uma teocracia muçulmana, os cristãos são perseguidos. Às vezes até oficialmente, o próprio governo. Mas na maioria das vezes é pela comunidade muçulmana chamada radical, né? Aqui, por exemplo, vemos nas notícias relacionadas que um cristão, no caso evangélico ou protestante, que é um pastor, foi libertado no sábado. O presidente do Irã, aqui mais embaixo, diz que ele seria um moderado, né, que estaria disposto a conversar sobre a liberdade religiosa. A notícia do chicoteamento, do açoite dos cristãos lá, já tinha sido anunciada antes, porque, segundo as leis deles, eles tinham 10 dias ou 20 dias, não sei, para recorrerem ou apresentarem provas que não estavam cometendo nenhum delito, porém isso não acontece, infelizmente. A lei muçulmana lá trata os cristãos, principalmente, eles têm até um termo que coloca os cristãos abaixo dos cachorros. Isso é a dura verdade. Aqui em julho, teve 8 cristãos condenados por ações contra a segurança nacional, entre aspas. Essa notícia da Fides não mostra imagens, mas em outros sites e outros blogs colocaram algumas imagens. Por eu não saber se aquelas imagens são de fato do ocorrido ou se são só exemplos do açoite que eles fazem, eu não coloquei imagens, também porque são imagens fortes. Mas buscando isso, e se colocar, quem tiver coragem e curiosidade para isso, se buscar sobre perseguição aos cristãos ao redor do mundo, vamos ficar impressionados. Os cristãos
não são um grupo minoritário mundialmente. Porém, nos países onde os cristãos são minoria, eles são duramente perseguidos, de modo que os cristãos, em geral, são o grupo mais perseguido do mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso em países onde há liberdade de culto, como é o nosso caso, liberdade de religião, a perseguição não é tão violenta, porém já mostra as suas caras também. A perseguição aí já vai num nível mais de ideias, num nível mais ideológico. Hoje, para você se declarar cristão num meio secular, é você ser motivo de chacota e de perseguição. E ainda mais se você for um cristão autêntico e for defender os valores que a igreja prega. Quem hoje tem coragem de se declarar contra casamento, entre aspas, de homossexuais, contra os governos comunistas, e contra várias coisas que a moral católica não aceita. De fato, a perseguição cristã está chegando em certos limites, em países onde sofre esse tipo de violência, mas também nos países livres, a perseguição ideológica. Resta a nós o que? Nesses países onde há perseguição, o que a gente pode fazer por enquanto é rezar e esperar que quem tem autoridade e competência para tal intervenha nesses países e que algum esforço seja feito para garantir a liberdade dos cristãos. Aqui, do nosso lugar, o que a gente pode fazer é cada vez mais sermos cristãos de fato. Não vamos relaxar o nosso cristianismo para dar brecha para grupos totalitários mais à frente nos suplantarem, né? Mesmo que seja no nível das ideias, do debate. Ainda mais ou menos no mesmo nível de perguntas e de assunto, temos aqui que é uma notícia boa agora, que é um exemplo a ser seguido no mundo inteiro. A Polônia iguala o comunismo ao nazismo, tornando crime o uso de seus símbolos. Isso é uma coisa que também a educação que nós recebemos nas nossas escolas, ela já foi deturpada de tal maneira porque o comunismo avançou de tal modo no mundo que ele se infiltrou nas escolas, nas universidades, na mídia, em todos os lugares, trabalhando de tal modo que faça parecer que o comunismo é uma coisa neutra ou até boa, né? E nós não vemos o perigo que é. Se a gente pegar lá nos papas os alertas que eles haviam feitos, a gente vai ver que a coisa é bem séria mesmo. E a Polônia agora dá exemplo e fala a verdade nua e crua mesmo. Por que o nazismo é tido como uma barbárie, um crime em todo lugar? Na maioria dos países, o próprio símbolo nazista é proibido. Você não pode ostentar o símbolo nazista. E o símbolo comunista, que é a mãe do nazismo, ou o pai, né, que seja, é tão estampado, é tão propagado, sendo que os dois são farinha do mesmo saco, ou talvez até tão ruins igualmente. Aí na imagem foi um gráfico que eu peguei de um site, como não tinha fonte, eu deixei sem fonte mesmo, que o comunismo é uma doutrina mais assassina,
cometeu mais atrocidades, mais genocídios do que o nazismo. Por que o comunismo hoje é visto como tão bonzinho, tão utópico, e o nazismo é proibido? Aí, só para ter uma ideia, a China está em primeiro lugar aí. A China é comandada pelo Partido Comunista há muito tempo. 65 milhões de mortos pelo regime comunista chinês. 65 milhões. Em seguida vem a União Soviética, com 20 milhões de mortos. E esse número é um número de 20 milhões, é um número mais ou menos oficial, porque não se sabe muito bem quantos foram os mortos, porque até hoje se descobre lá os famosos gulags, ou campos de concentração comunista, que, por ser a União Soviética uma grande extensão de terra, montanhas, locais cobertos de neve, assim, é difícil achar certas coisas. Então, até hoje se descobre lá campos de concentração comunista, onde morria milhares de pessoas. E a gente fala em campos de concentração, a gente lembra só do nazismo, né? E quantos morreram no regime nazista, na perseguição nazista? Estima-se em torno de 6 milhões. Só na Rússia, 20 milhões. China, 65 milhões. Regimes não nazistas, mas comunistas. Basta lembrar também que Hitler, que fundador não fundador, mas quem pôs prática nazista, né? O partido dele se chamava como? Nacional Socialismo, né? Nacional Socialismo Alemão. E tem declarações dele dizendo: nós, nazistas, nós somos comunistas, somos socialistas. A doutrina é basicamente a mesma. Aí, continuando os números, no Vietnã, 1 milhão de mortos. Na Coreia do Norte, 2 milhões. Esse número deve estar até defasado, porque até hoje a gente vê essas atrocidades na Coreia do Norte, na China. A Rússia teve uma certa abertura. A doutrina não é bem o comunismo agora. Mas o comunismo, o marxismo ideológico, cultural, permanece, mesmo nos países que, em teoria, se livraram do comunismo. Camboja, 2 milhões de mortos. Todo o leste europeu, 1 milhão de mortos. Na América Latina, 150 mil. Esse número deve estar defasado também. Se a gente levar em conta o Brasil, que morre só de assassinatos, né, criminosos mesmo, aí, por drogas, 50 mil por ano. Mas o que tem a ver assassinatos com comunismo? Ora, quem financia todo o tráfico de drogas são esses tipos de organizações que eu falei no começo. Essas grandes fundações, essas organizações criminosas, como as Farc na Colômbia. E as Farc fazem parte, como grupo político, do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é aquela organização que eu falei que congrega todos os partidos comunistas da América Latina. E temos vários partidos aí do Brasil de índole socialista, inclusive o nosso atual governo, que fazem parte do Foro de São Paulo e que tem ligações, ninguém fala, com as Farc. Essa onda de violência da última década, que vem só aumentando, isso não aconteceu por acaso. Isso vem aumentando propositalmente por causa desse tipo de financiamento dessas organizações. Pois bem, mas a notícia que era boa é que a Polônia, que viveu os dois regimes, igualou os dois regimes em termos de proibição, né? Então lá é proibido ser nazista, é proibido ser comunista, assim, pelo menos
propagar, estampar, fazer propaganda, né? Seria um bom exemplo para os outros países também. A próxima notícia eu vou mostrar direto do site, que é uma notícia boa também. Onde está? Aqui. No Vaticano vai haver uma exposição pública pela primeira vez dos restos mortais de São Pedro. Restos mortais de São Pedro serão expostos pela primeira vez na história ao público, dia 24 de novembro, com a presença do Papa Francisco. Ora, esses restos mortais que estão sob a Basílica do Vaticano, bem abaixo do altar principal, a Basílica de São Pedro, há muitos e muitos anos se tem a confirmação que são de fato restos mortais de São Pedro, apóstolo, primeiro chefe papa da igreja. Mas essa vai ser a primeira vez que isso vai ser exposto ao público. Aqui nesse site, nesse blog, que eu recomendo, da comunidade Shalom, é blog.comshalom.org/Carmadélio, o blog do Carmadélio. Aqui tem a notícia completa e várias informações. Essa descoberta dos ossos é secular. Sempre se acreditou que aqueles restos que se encontravam lá, que são venerados desde a antiguidade, são de fato de São Pedro. Mas agora, com o advento da ciência, os estudos, se teve uma comprovação. A história confirma que a Basílica de São Pedro foi construída naquela colina porque se acreditava que ali era onde ele tinha sido martirizado, né? São Pedro foi crucificado naquela colina, de cabeça para baixo, e seu corpo foi ali mesmo sepultado. No ano 330, o Papa São Silvestre, com a ajuda do imperador que até então deu liberdade de culto aos cristãos, porque sua mãe era cristã e ajudou bastante os cristãos nesse caso, o imperador ajudou a construir ali uma basílica. Não é a que vemos hoje, era uma basílica menor, mas naquele mesmo local. E essa basílica não foi de todo destruída. A basílica atual foi construída sobre a antiga basílica. E ali embaixo da basílica atual, bem embaixo do altar de São Pedro, né? Aqui tem uma planta, depois vocês entrem no blog direto para ver. Aqui bem embaixo está o que seria a tumba de São Pedro. Em 1939, se não me engano, mas aqui no site tem a informação correta, foram feitas algumas escavações por ocasião de uma reforma e encontraram ali partes da catacumba que não se conheciam ainda, algumas paredes, algumas pedras, e algumas dessas pedras tinham algumas inscrições. Uma que chamou bastante atenção foi uma pedra em que se podia ler em grego
Petros N, significa Pedro está aqui. A partir de então, começou-se a fazer mais experiências científicas sobre aqueles restos e sobre o ossário que ali já se encontrava com os ossos que já se acreditava ser de São Pedro, e se confirmou que se tratava de um homem do primeiro século, com as características que passaram pela tradição, dizendo ser de fato São Pedro. Qual a importância de tudo isso? Confirma que desde o primeiro século, São Pedro esteve em Roma, foi martirizado em Roma, fundou uma comunidade em Roma, e ali se tornou, principalmente depois da liberdade de culto do século IV, o centro do cristianismo. Eu digo cristianismo, mas se entende que é a Igreja Católica, não havia outra igreja cristã. O cristianismo primitivo é a Igreja Católica. E esse fato de São Pedro estar ali, confirmado hoje, é uma prova disso. Muito bem lembrado aí para Cristina Santa Helena, que é a mãe de Constantino. Tem uma história que Constantino se tornou cristão, mas isso teria sido no seu leito de morte, teria sido batizado. Eu não sei confirmar com exatidão, sem consulta agora. Quem pode confirmar isso é o professor de História da Igreja. Recomendo então que façam o curso de História da Igreja no nosso site, cursoscatólicos.com.br. Bem, o que eu tinha de notícias selecionadas para hoje era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, que quiser deixar alguma sugestão, opinião, estou aberto. O projeto é que semanalmente ou quinzenalmente, fazer o possível de ser semanalmente, seleciono algumas notícias para comentar sobre o ponto de vista cristão católico. Algumas notícias, principalmente a respeito da igreja ou de acontecimentos do mundo, que a gente sente falta, às vezes, de um comentário cristão sobre esses fatos. Convido a todos a curtirem nossas páginas, acessar o site da nossa editora, que tem alguns livros de interesse ali dos católicos. Aos alunos do curso que estão presentes do curso de Iniciação Teológica, estamos na 8ª turma. Muito obrigado. Esse vídeo não tem a ver com o curso, mas periodicamente podemos fazer alguns vídeos com assuntos específicos do curso de Iniciação Teológica ou dos outros cursos que nós oferecemos também. Muito obrigado. Finalizando aqui, nos encontramos no chat. Tchau.